Olá, paz do Senhor Jesus para todos os amados do Senhor. Ah, deixa eu convidar aqui algumas pessoas aqui que sempre me acompanham nas lives. Ah, ok, já tenho um amigo aí participando da live conosco. Nós estamos dando prosseguimento à live, né? E eu quero já dar aqui primeiro, paz de Cristo para todos, uma boa noite com Jesus. Estamos entrando um pouquinho atrasado devido à correria da vida, a correria do dia a dia e tantas coisas que a gente tem que fazer, tem que resolver. E sem também mencionar aqui o cansaço físico, né? O cansaço mental e tantas outras lutas, né? As dores, né? Que nos cercam, que nos afligem, né? E Deus é fiel porque tem nos mantido de pé na sua presença. Mas nós estamos aqui para fazer menção, como nós temos feito já há mais de um mês, nós estamos tratando de lives curadoras terapêuticas, né? Começamos com a ansiedade e vamos continuar tratando esse mal chamado ansiedade. Quem é que não está ansioso hoje com alguma coisa, né? E tratamos a depressão é, não de forma muito profunda, mas bem contundente, bem expressiva. Tratamos na semana passada sintomas e nós essa semana ainda estamos trabalhando porque esse assunto é vasto, esse assunto é um assunto demorado, né? É um assunto que deve ser tratado com muita perspicácia, com abrangência, não pode ser tratado de forma leviana, conforme as pessoas estão hoje tratando. Como os médicos que eu falei, tenho citado muito isso aqui, os médicos eles tratam as coisas de uma forma muito leviana, né? O paciente ele fica à mercê, né? Deixa eu baixar aqui essa tela para melhorar aqui. Então, você imagina que você chega no hospital, principalmente os UPAs da vida, né? E você lá é tratado de qualquer maneira. Pior do que gado. Gado é mais bem tratado do que ser humano. Mas vamos lá, vamos ao assunto, porque eu não vou me demorar, até porque já comecei atrasado por causa das demandas, né? Muitas coisas na mente, muitas atividades, né? Hoje foi culto da palavra na central de colégio e nós estamos na correria, né, da vida. E nós estamos hoje, começamos ontem a tratar sobre síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um distúrbio de ansiedade, um distúrbio psicológico, tá? É um transtorno psicológico, tá? Que demanda aí um distúrbio de ansiedade. E esse distúrbio de ansiedade, ele gera pânico na pessoa. E aí, pânico não é uma questão apenas de, um susto, uma coisa
ocasional, uma batida de automóvel, uma situação que o elevador parou e tal. Não. Pânico é fruto de um problema relacionado a um estresse elevado e que mexe com a psique da pessoa, e o seu estado emocional fica de forma emocional e psicológica, fica de modo doentio. A pessoa que ela passa por esse processo, que pode ser um processo que se desencadeia por algum gatilho, tudo, eu tenho falado muito sobre isso, tudo tem um gatilho que você deflagra, você aperta, detona e se desencadeia um processo. Esse processo pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser pânico, pode ser terror. E toda emoção fragilizada, massacrada, doentia, ela vai trazer problemas no corpo. Eu estava falando sobre sintomas de depressão. Sintomas de depressão levam você a, quando chega uma fase bem avançada, leva você a dores musculares, tensão nervosa, né, que começa por aqui pela carótida, vem descendo, né, as veias do pescoço e vem os músculos do pescoço, os músculos do ombro, e você começa a ficar se sentindo todo dolorido por aqui e enrijecido. E isso é lógico que isso gera problema de cardiopatia ou um problema que demanda aí um problema circulatório. E nós precisamos estar atentos, porque isso, quando se estabelece, isso aí gera um problema crônico. Tá? Observa isso com carinho. Mais de 280 milhões de pessoas sofrem de crise de ansiedade, que gera medo, pânico, depressão, e chega a depressão, e a depressão, se não curada, leva à morte. E principalmente morte por suicídio. Então nós estamos tratando isso, observe que nós estamos tratando isso justamente porque dentro do meio que você convive ou que você vive, existem pessoas que estão sofrendo. Então, perceba, nós estamos tratando o assunto, não é apenas para que você entenda que eu sou conhecedor do assunto, que eu sou terapeuta, né, que eu sou psicólogo, não. Inclusive hoje eu me formei pela terceira vez em bacharel em teologia hoje. 1.800 horas de aula. É muita coisa. 60 matérias. Uma benção. Está ali o diploma ali, mais um. Né? Eu estou com mais de 20 diplomas ali para colocar moldura. Haja dinheiro para pôr moldura, né? Moldura está caro, tudo está caro. Infelizmente, tudo está caro. Mas deixa eu dizer a você que fica se perguntando, pastor, o que é a síndrome do pânico? Essa síndrome do pânico, ela provoca sintomas físicos e psicológicos, como
vamos detalhar mais à frente. Além disso, a pessoa tem dificuldade nas atividades do dia a dia, além de uma preocupação constante de um episódio que pode ocorrer, inclusive durante o sono. Aí você vai perceber pessoas que estão se debatendo enquanto dormem, ou pessoas que sofrem quando dormem. É complicado, é complicado. Pessoas que têm aí, inclusive, morte por mal súbito. E as pessoas que estão em volta não estão percebendo. Tá? Não estão percebendo. Ah, quero dar uma alô aqui para minha esposa amada, missionária Tânia, que está assistindo, já deu um likezinho aí. E a minha filha Rebeca, né, que está dizendo que é o assunto muito interessante, né? Mandou aí um like também. E tinha uma terceira pessoa que eu não sei quem é, que estava ao vivo também, tá bom? E qual é a minha intenção quando estou ministrando isso? Te dar sinais para que você ajude pessoas. Vamos multiplicar conhecimento, vamos somar, vamos dividir conhecimento para que a gente possa ajudar pessoas, para que a gente possa fazer com que pessoas que estão dentro da igreja elas sejam abençoadas e canais de bênção. Porque do teu lado, na padaria, na escola, né, eu citei ontem que nós estávamos, eu estava com a minha família ontem no shopping de da Vila da Penha, ali o Carioca Shopping. Nós estávamos fazendo um lanche na praça de alimentação quando uma senhora passou mal. E quando a minha esposa me alertou que a senhora estava passando mal, e logo levantou uma jovem que estava sentada próxima e foi socorrer, e eu fui e me aproximei. A filha estava muito nervosa, eu já fui acalmando ela. E quando a senhora estava se recompondo, eu então fiz o procedimento de auxílio à respiração dela, ao processo respiratório dela, e ela ali se animou, graças a Deus, ela ia morrer, ela já estava ficando roxa, né? E Deus nos deu ali, se eu não tivesse conhecimento, se a menina também não fosse uma terapeuta como eu, que tivesse conhecimento, ela teria morrido. Porque depois que ela já estava já pronta para continuar o seu alimento, que ela tinha começado a se alimentar, depois de tudo, foi que a enfermeira do shopping chegou. Então você vê, e chegou sem um aparelho de pressão, sem nada nas mãos. E, cadê a moça que estava passando mal? Eu falei, estava. Né? Como eu gosto de brincar, participe passado do verbo não está mais. Porque, e quase que eu falei para ela, se dependesse de você, querida, ela tinha morrido. E você veio para cá de mão abanando sem, e ainda demorou a beça, a gente socorreu ela. E ela já está bem, já está pronta para comer. Então, a gente tem conhecimento, ou adquire conhecimento. Eu estou fazendo mais 2 cursos de formação, né? E inclusive a minha sogra me perguntou como é que você aguenta estudar tanto, né? Como é que você consegue? Eu falei, quem não se esforça não chega a lugar nenhum. Isso aí é fato, isso é fato irrefutável. Quem não se esforça não chega a lugar algum. Então,
há uma necessidade de se esforçar para aprender. Para quê? Conhecimento é para se compartilhar. Conhecimento é para você somar na vida de alguém. É para você passar para alguém. Eu procurei passar conhecimento para meus filhos, mas infelizmente poucos filhos meus, dos tantos filhos que tenho, poucos filhos meus estão preocupados com conhecimento. Meus dois filhos, homens que moravam comigo aqui, eles ignoraram o conhecimento. Eles estão, até agora, eles estão ignorando o conhecimento, porque nenhum dos dois fez o caminho que a Bíblia ensina no capítulo 2 de Apocalipse, quando Jesus fala com a igreja de Éfeso: lembra de onde você caiu, volta lá e se arrepende. Eles aprenderam isso, mas na verdade não aprendeu o suficiente para praticar. Tá? Então, conhecimento é para isso, é para praticar. De um lado, o povo erra por não ter conhecimento. Do outro lado, o povo erra por adquirir conhecimento, mas não praticar conhecimento. Então, para que serve o conhecimento? Veja bem, existem pessoas, tá? As pesquisas apontam que mais de 80% das pessoas procuram ajuda médica, não psiquiátrica. E eu, particularmente, isso são os estudos que dizem, eu, particularmente, não aconselho ninguém com síndrome do pânico ou problema emocional que parte, eu não digo problema psiquiátrico, eu digo problema psicológico, emocional. Tá? Eu não aconselho ninguém a procurar psiquiatra. O psiquiatra vai começar uma anamnese muito sem vergonha, superficial, mas logo de cara já vai receitar logo tarja preta para a pessoa. E aí você vai começar a ficar xaropado da cabeça, porque já que você está ansioso, ele vai te tacar tranquilizante. Diazepam, né? Bromazepam, Nitrapam, vai te tacar. Vai começar com a dosezinha. Não, toma um comprimidozinho de 10 miligramas. Bromazepam, toma um comprimidozinho de 3 miligramas, que é o mínimo. Aí depois, não, doutor, não melhorei. Então, vamos aumentar a dose, vamos aumentar para 6. Doutor, não estou melhorando, porque problema emocional não se cura com remédio. Problema emocional se cura com terapia. Nunca terapeuta foi tão requisitado. Eu conheço terapeutas, colegas terapeutas que têm agenda para 2025. Hã? Não se assusta não. Ainda estamos em maio de 2000, hoje é dia 10 de maio de 2022. Eles já estão com a agenda fechada para 23, 24. Sabe por que isso? Porque as pessoas estão doentes na alma. Quem é que ocasionou isso? Os governos. Os governos mundiais, o governo do Brasil, essa palhaçada de Lula, Bolsonaro, essa coisa toda, porque eu sou apolítico, eu não confio, não acredito em homens, eu acredito em Deus. Agora, em homens, não. Interessante que o professor e doutor Enéas, ele, se tivesse sido presidente do Brasil, ele teria sido o melhor presidente que o Brasil teve. De tanto conhecimento e vontade de fazer, de contribuir, de somar. E ele tinha ideias radicais que você pode olhar assim e dizer assim, mas o Brasil não é lugar de coisas radicais. Ué,
Então o Brasil nunca foi lugar para Lula. E Lula cometeu coisas radicais. Lula fez coisas radicais. Ele roubou de uma forma horrorosa. E aí, quando o Bolsonaro fala alguma coisa contra, as pessoas ficam aborrecidas. Então, é por isso que eu sou apolítico. Então, eu digo que soluções não estão na mão de homens. Homens estão mais tendentes a destruir do que construir. É por isso que as lives que eu tenho feito são lives para ajudar pessoas. Veja bem que uma consulta terapêutica ela não custa menos de R$ 300. Quem cobra menos do que isso aí é Pastor Fernando da vida, tá? Que, para falar a verdade aqui para você, nunca ganhei nem um centavo fazendo terapia com ninguém. Mas perceba bem como é interessante a gente trabalhar essa questão. Você precisa identificar os sinais. Existem sintomas. Porque não existe sintoma aleatório. Todas as pessoas vão ter uma reação. Toda reação é porque existe uma causa. E aí a pergunta que não quer calar e é oportuna é: qual é a causa que leva alguém a ter medo de entrar num elevador? Qual é a causa que leva alguém a ter medo de dormir num quarto escuro? Tem que ter uma luz acesa, tem que ter um clarão, tem que ter uma luz, a luz do corredor tem que ficar acesa, tem que botar um abajuzinho, uma luzinha acesa. Meu Deus do céu, que coisa mais louca! Por que as pessoas têm medo? Da onde vem o medo? O medo tem uma causa. Perceba, o medo tem uma causa. Por que medo de voar numa aeronave, num avião? Por que medo de fazer um cruzeiro marítimo? Coisa mais bonita que existe. E principalmente se for a Indonésia, Dubai, aquelas ilhas paradisíacas, Cancún, Havaí. Meu Deus do céu, paga que eu vou. Tem medo? Pague então que eu vou. Eu preciso mesmo de férias, nunca tirei férias. 47 anos de trabalho sem nunca ter tirado férias. Nunca soube o que é isso. E ainda pedi minha aposentadoria ao INSS e eles me negaram. Para vocês verem como é que o negócio é sério. Porque aqui, trabalhador não tem vez não. Mas deixa isso para lá. Porque Deus é aquele que cuida de nós. Mulheres acima aí dos 40, quando elas entram na menopausa, algumas entram aí a partir dos 40, entram na menopausa, que antes era 60 anos de idade, mas tem mulheres com 45 já estão entrando na menopausa. Sabia que elas tendem a sofrer de pânico? Você sabia que existem muitas pessoas entre 20 e 45 anos de idade com síndrome do pânico? Raramente acontece antes da puberdade, mas acontece muito hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, com adolescentes, com jovens. Eu nunca vi tanto jovem infartar e morrer, porque um jovem infartar, a probabilidade dele morrer instantaneamente é aí avassaladora. Eu já tive 3 infartos.
Sou cardiopata, tenho uma lesão no coração, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, crise de angina, má circulação nas pernas e nos pés, e por aí vai se acumulando, né? Tenho aí um problema que por causa disso ocasionou um problema de insônia, e aí que, graças a Deus, a gente trabalha essa questão não com medicamentos abruptos, aí como Rivotril e daí para lá, a gente trata com remédios naturais, né? Porque também aprendemos, né? Tudo se aprende, né? Tudo se aprende. Então, aprendemos a tratar de forma natural as coisas. Para quê? Para que o corpo não reaja de uma forma errada. Se você toma Rivotril, você vai ter problema de esquecimento, daqui a pouco você não sabe nem o seu nome, e você vai ter problema de impotência sexual, e aí vai ter problema renal. Mas quem te receitou isso lá, como eu estava falando do, do pessoal que vai ao psiquiatra, o psiquiatra, ele é que receita tarja preta. Eu pergunto, quando ele receita tarja preta para você, ele diz que você vai ter tudo isso depois? Não. Daqui a pouco, para resolver o problema da impotência, ele vai te receitar o quê? O azulzinho. Só que o azulzinho acelera o coração, te traz um problema cardíaco, te traz um problema renal, e ele faz com que você infarte. Porque daqui a pouquinho ele não mais te dá a sustentabilidade que você desejava para poder você manter a sua, entre aspas, virilidade. E quando você for ver, você está tomando doses maiores, começa com 50 miligramas, depois passa para 100 miligramas, daqui a pouco você está tomando 150, 200 miligramas. Quando você for ver, o seu coração ele vai acelerar de uma tal maneira, a sua carótida vai fechar e você vai ter um infarto encefálico agudo. Você vai morrer como um rapaz, amigo, missionário, que saiu do alvo, saiu do rumo, ele teve morte instantânea, porque tomou Viagra. Eita Deus, é forte, é forte. Veja só, a crise de ansiedade, que consequentemente leva a uma crise de pânico, vem aí com alguns episódios de estresse extremo. Então, perceba que transições de vida ou de carreira de forma abrupta, a pessoa que estava no emprego e por causa da pandemia, esse emprego ele foi para o espaço e ele tinha um patamar de vida. De repente agora ele se vê ganhando bem menos do que ele ganhava, não tem mais condição de manter aquele padrão. Isso vai fazer com que o seu estresse emocional suba. A sua qualidade de vida piora e ele vai entrar num quadro de ansiedade por falta de dinheiro, por falta de se sentir o homem da casa, aquele camarada que supria a necessidade do lar, aquele camarada que supria a necessidade da casa, ele agora se sente impotente, incapaz, insuficiente, ele se sente tudo de desprezível, porque a sua mente e as suas emoções estão lhe atacando de uma forma muito violenta. E por isso acontecer,
o seu nível de estresse e ansiedade sobe de uma forma tão grande que ele entra em pânico. Ele entra em pânico e esse pânico pode levá-lo à morte súbita ou a uma depressão aguda. E a gente vai tratar sobre isso na próxima live, querendo Deus. Deus abençoe sua vida. Só quero dizer o seguinte: nada começa sem razão. E muitas coisas começam na infância. E vai dar sinais depois de adulto. Toma essa palavra contigo, guarda no seu coração, ajude alguém, observe alguém. E vamos lá? Você precisa entender e passar para alguém que o céu não está em crise, que Deus não está em crise, que você nasceu para vencer, nasceu para dar certo. Sua família é projeto de Deus. Sua casa é uma bênção, é uma cidade de refúgio. Você tem dons, tem talentos que Deus lhe deu, lhe confiou para você fazer a diferença nesse tempo de crise. E para encerrar, você nasceu para ser mais, muito mais que vencedor. Deus te abençoe muitíssimo. Deus abençoe sua vida. Shalom Adonai.